Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. 2 projetos de lei do Executivo foram aprovados em segundo turno em plenário na tarde da última quarta-feira e seguem para a sanção do prefeito. O primeiro projeto votado alterou o benefício dos atletas do município. A lei de 2009 foi modificada e conta, a partir de agora, com um subsídio maior dado aos esportistas, na ordem de 15%. Além do reajuste da bolsa, vai atingir um maior número de atletas. Anteriormente, a idade contemplada era de 14 anos até 21 anos e agora passou para a idade mínima de 8 anos até 25 anos. O texto substitutivo do governo também dispensou a obrigatoriedade de tempo mínimo de filiação à federação oficial ou vínculo a um clube. O programa passa a se chamar Bolsa Atleta Rei Pelé para homenagear o maior jogador de futebol brasileiro reconhecido internacionalmente. Primeiro, a homenagem ao nosso eterno Rei Pelé. Hoje a gente amplia o alcance dessa Bolsa Atleta Rei Pelé e a gente vai propiciar que as pessoas tenham mais incentivos para a prática de esportes, principalmente os esportes olímpicos, né, aqui na cidade. E esse é um investimento em esporte, mas que tem tudo a ver com a saúde, com a educação, por isso que o prefeito está bastante empenhado nisso. Colocar as crianças, os adolescentes, aonde eles têm que estar, né? Praticando esporte, porque praticar esporte quer dizer que você vai ter ali uma juventude plena, claro, porém uma velhice com saúde, sem médicos. Quando a gente põe, né, o esporte em primeiro lugar, a gente deixa de ocupar os leitos de hospitais, porque o esporte, ele tira as crianças da rua. A gente vai poder dar o subsídio para que ele possa treinar, para que ele possa se alimentar melhor, para que ele possa ter uma vida regular, para que ele possa ter o suporte atlético adequado. Por quê? Porque o esporte, ele está no guarda-chuva da educação, quando você dá disciplina, quando você dá orientação. Então o jovem, a gente não está preocupado se ele vai ter a medalha de ouro ou não, a gente está preocupado em que tem o maior número de crianças, uma vitória da cidade de São Paulo, viu? Também com aprovação simbólica, passou em segunda votação o texto substitutivo do projeto que visa a recuperação do Hospital Sorocabana, no município de São Paulo. O imóvel é de titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e se localiza na Rua Faustolo, 1633, na região da Lapa, zona oeste da cidade. O texto permite à gestão municipal incorporar o terreno do hospital, que tem cerca de 15 mil metros quadrados. O hospital foi inaugurado em 1928, mas encerrou as atividades em 2010 por problemas financeiros. O presidente Milton Leite atestou que o terreno está em condições ambientais para doação. Ressalto que foi acostado ao processo a manifestação da Comissão de Política Urbana, versando que não há contaminação, nem risco de contaminação na área que o município aceita em dação do Hospital Sorocabana. O Hospital Sorocabana é uma luta de 20 anos, né, de movimentos sociais, da população, de usuários daquele hospital que viram o sucateamento dele e que viram a importância dele durante o ano de 2020, durante a pandemia da Covid-19, quando abrimos alguns leitos para atendimento da Covid. Hoje recebemos a doação do Estado para o município. É um avanço importante, no entanto não é o único. Nós precisamos da reserva de recursos para toda a reforma necessária e também da administração direta, para que o atendimento à saúde seja realmente digno para a população local. Agora a formalização da doação do Estado para a Prefeitura do Hospital Sorocabana. E eu tenho certeza que em breve o prefeito vai fazer um grande anúncio, não só para a população lapiana, mas para a cidade de São Paulo, que vai ganhar um novo hospital, um hospital novo, reformado, com leitos, com atendimento de qualidade para a população. Olá, Maglio. Sempre um prazer ter você aqui no programa, ter sua companhia aqui comigo. É um privilégio, Carol, você sabe, e para passar para os nossos telespectadores a importância do Poder Legislativo, das coisas que acontecem aqui, das leis que são votadas aqui, né? Maglio, a gente já falou sobre esses 2 assuntos aqui no programa, né?
Bolsa Atleta, também tem a questão do Hospital Sorocabana, né, que era uma prioridade e foi resolvida de forma rápida, como esperado, nessa questão do terreno do Hospital Sorocabana. O Hospital Sorocabana, que já foi uma referência, né, sempre vale repetir, era um hospital que ele era sustentado pelos funcionários da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Então havia um desconto no salário e esse hospital tinha essa gestão, além das verbas do SUS e tudo mais. Então, era um hospital que era uma referência na Zona Oeste de São Paulo. Depois, o que aconteceu? A ferrovia foi, né, aliás, todas as ferrovias foram sofrendo um processo de sucateamento, aconteceu a mesma coisa com o hospital. E o hospital foi ficando em grandes dificuldades até fechar suas portas. Reabriu por causa da pandemia, não é? Agora, são 7 andares. Estavam sendo ocupados apenas 2. Veja quantos leitos, quanta possibilidade de atendimento. E o terreno era do governo do estado. A prefeitura precisava dessa autorização para incorporar, para ter o terreno para poder efetivamente cuidar do hospital. O vereador Fábio Riva falou uma coisa importante, você viu? Ele espera realmente que a prefeitura agora anuncie um plano de revitalização, porque a gente precisa. Quanto mais hospitais, quanto mais equipamentos de saúde chegarem para atender a população de São Paulo, é cada vez mais fundamental. E em relação ao Bolsa Atleta, é importante lembrar e fazer uma reflexão comigo, você que está nos assistindo. As grandes potências no esporte mundial, que ganham medalha de ouro e tudo mais nas Olimpíadas, enfim. O investimento sempre é onde? Na base. Não é a partir dos 15, como era anteriormente, agora a partir dos 8 anos. Então, é uma grande melhoria. Lembrar que o Bolsa Atleta ele não é só em São Paulo, não. A cidade de São Paulo sai na frente, porque ele é federal também. Mas é importante isso que se fez e, claro, o Rei Pelé merece todas as homenagens, né? Aliás, virou referência Sim. No dicionário de excelência, né? Então, tudo certo, né, Carol? Exato. E agora vamos falar de outro assunto que a gente gosta muito de falar aqui no programa, revisão do Plano Diretor Estratégico. Porque dando prosseguimento ao conjunto de audiências públicas sobre a revisão do Plano Diretor Estratégico, a Comissão de Política Urbana realizou na última terça-feira debate com o tema Mobilidade Urbana. Representando o Executivo no debate, o diretor da Coordenadoria de Planejamento Urbano fez uma breve apresentação do andamento da revisão do PDE e falou sobre a construção do documento através de contribuição popular, técnica e jurídica. E essa revisão aconteceu em 3 etapas sucessivas, de discussão com a população e também de aprofundamento, né, com os diversos órgãos municipais até consolidarmos a proposta enviada para a Câmara Municipal. Entre os pontos destacados pelo diretor da Planurb na revisão do PDE está a alteração de vagas não computáveis para empreendimentos residenciais e mistos, a inclusão de previsão de elaboração do Plano Municipal de Rotas Acessíveis e a articulação com o governo estadual para a implementação do sistema hidroviário. Esse último item foi uma das preocupações do morador da região do Brooklyn, que acredita que o transporte hidroviário pode trazer benefícios para a região na redução do fluxo de passageiros nos trens. Penso que é uma nova alternativa para a região, né? A região da Zona Sul, a população é alta e a gente pensa principalmente o pessoal que vem da periferia. A parte do trem que existe nessa região sempre vem lotado. Então, se a gente tem um rio que pode se transformar num transporte do lado, vai diminuir essa carga de pessoas, esse congestionamento nos trens, somente da linha Esmeralda, que fica nessa região. Pontos públicos para recarga de carros elétricos e modais para veículos de aplicativos também foram lembrados durante o debate. Então a cidade ela tem que também pensar num plano para atendimento específico e exclusivamente do carregamento de veículos elétricos, sem necessariamente depender da instituição privada liberar o seu espaço para uso da sociedade. Donos de carros elétricos com a dificuldade de recarregar seus carros. É comum em outras cidades do mundo terem eletropostos espalhados pelas calçadas, né, de uma certa forma com que o carro encoste no meio-fio e tenha um eletroposto para carregar o carro. O ponto interessante foi a demanda vinda dos motoristas de aplicativo sobre integração de modais. Então hoje existe uma demanda muito alta de corridas iniciadas em estações de trem, metrô ou terminais de ônibus para a casa da pessoa, né?
que é o que costuma se chamar no transporte na mobilidade da última milha. Então, e tem uma dificuldade muito grande de fazer esse embarque e desembarque perto das estações. Então, tem pouca área para o carro poder encostar, para poder encontrar o passageiro. É uma demanda que precisa ser tratada no plano diretor. Já na questão de acessibilidade, a especialista no tema, Amanda Lira, falou sobre autonomia para pessoas com deficiência. A acessibilidade ela permite que eu tenha autonomia para eu conseguir viver a minha vida de uma forma que todo mundo consegue, né? Então, pensar em acessibilidade, quando a gente fala de mobilidade urbana, de comércio, de lazer, como eu vou ter acesso à cultura se eu não consigo nem chegar no lugar onde está a cultura? É importante a reivindicação, há um trabalho constante na revitalização dos calçamentos, né? Isso é uma proposta do prefeito, há uma previsão nesse sentido no plano de metas e também para rotas acessíveis. É uma cidade que cresceu de uma forma certamente desordenada, mas que há reparo, há conserto e que vemos na administração uma possibilidade para que isso aconteça rapidamente. São várias contribuições que tivemos para o aprimoramento desse texto da revisão intermediária do plano diretor e cabe a mim agora fazer toda a síntese e colocar no relatório que foi apontado pelos cidadãos, mas também pelos vereadores que participaram. Mais uma vez, né, as audiências públicas da revisão do plano diretor tocando em pontos muito importantes na cidade, como mobilidade urbana e a questão, né, também do transporte hidroviário, que é antiga, é urgente e vai facilitar muito, como a gente viu aí, a mobilidade urbana aqui na cidade. Já, inclusive, um projeto em andamento para a utilização no extremo sul da cidade das represas, né? Tanto a Guarapiranga quanto a Billings. Existem condições ali de se fazer o transporte hidroviário, Ilha do Bororé, aquela região ali do extremo sul. Agora, é muito importante lembrar quando se fala em um projeto hidroviário. O governo federal, em 2013, ele lançou um projeto hidroviário que pretendia aumentar em 3 mil quilômetros, né, a área hidroviária para transporte. Ia poder aumentar, só para você ter uma ideia, 5 vezes mais o transporte de carga. E esse projeto hidroviário até 2031, então ainda há uma esperança, até 2031, só que por enquanto não foi feito quase nada. E você pega rios importantes, você pega em São Paulo o Tietê, você pega o São Francisco e você pega o Rio Madeira. São 3 rios importantes. Isso falando do transporte hidroviário, precisa fazer mais. Aí você pega, por exemplo, a questão da ferrovia, que é fundamental e eu sempre gosto de dar um exemplo. Antigamente a gente pegava o trem aqui no Rio Pinheiros, aqui do ladinho ali do Rio Pinheiros, na estação ali, ia até Peruíbe de trem, ia até Peruíbe. O trem descia a Serra do Mar e tudo mais. Essa ferrovia, ela ainda funciona de carga até o Porto de Santos. De Santos até Peruíbe, sabe o que tem hoje? Mato. Os trilhos estão lá. Quem for lá para a Baixada e pegar aquela rodovia que vai lá para Peruíbe, de Santos para Peruíbe, vai olhar do lado e vai ver lá o trilho, cheio de mato em volta, quer dizer, um abandono total. Então está na hora de se pensar nisso também, né? Porque ferrovia, trem, para o meio ambiente é ótimo. Sim. Por exemplo, a limpeza do Tietê para transporte, ótimo. Também o meio ambiente aí no PDE também, né? Rio Pinheiros está sendo feito um trabalrio bonito lá. Eu moro na Rio, eu não sinto mais cheiro ali do Rio Pinheiros como cheirava anteriormente. Era um cheiro desagradável. Hoje já não tem mais. Então dá para fazer, é querer fazer. Vamos aguardar, as coisas têm que melhorar, né, Carol? Principalmente nessa área, Com certeza, o plano diretor está aí para discutir, né? Isso. Pra discutir. E é bom a gente lembrar também, né, que a população não só pode, como deve participar das audiências públicas do plano diretor. Amanhã, sábado, dia 6, tem mais duas, uma da Comissão de Administração Pública, uma de Política Urbana, Zona Leste e Sul de São Paulo. Exatamente, e você pode conferir em qualquer região de São Paulo. É só você entrar sãopaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Tudo juntinho. Lá você tem as audiências públicas. Você clica lá, audiências públicas, tem todas as datas até o final do mês de maio. Opa, isso aqui vai ser na minha região. Eu vou lá. Eu preciso colocar alguma questão que é fundamental. Tem um negócio me incomodando aqui. Qualquer que seja, o plano diretor é para tudo. Então tem que trazer essa demanda que é fundamental. Você viu o vereador Rodrigo Goulart falando. Ele precisa, para
fazer o relatório final para ir para a votação, que é no final de maio, não é? Com certeza. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conferir os destaques da primeira reunião da CPI dos furtos de fios e cabos, instalada recentemente no Legislativo paulistano. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A CPI dos furtos de fios e cabos recebeu na última quinta-feira o gerente de iluminação pública na SP Regula e a gerente da Central de Operações da CET para colaborarem com as informações sobre estes crimes na cidade. A CPI dos furtos de fios e cabos realizou sua primeira reunião após ser instalada na Câmara. A gerente da Central de Operações da CET declarou que desconhece o tamanho do prejuízo com os furtos na capital paulista em valores financeiros, mas que tem o quantitativo de falhas em semáforos em decorrência de furtos de cabos de cobre. Foram 4.798 falhas em 2021, 5.900 em 2022 e 2.223 falhas até o final de abril de 2023. São registrados boletins de ocorrência nas delegacias. Ou eletrônica também? Não, nesse caso é registrado diretamente na delegacia. Ótimo. Então, há situações de flagrante da polícia e convocação de um representante da CT, para da equipe identificar de o manutenção, material, para identificar. Sim. Na iluminação pública, os valores também são desconhecidos, mas o gerente responsável pelo contrato da Prefeitura com a concessionária Ilumina SP, na agência SP Regula, disse que só em 2022 foram furtados 36 quilômetros de cabos de iluminação pública na cidade. E até agora, em 2023, foram 20 quilômetros. Por isso, o cobre está sendo trocado por materiais mais baratos. Principalmente a troca do cabo propriamente dito, né? Tanto agora em semáforos quanto em iluminação pública. Troca do material condutor. Troca do material de cobre para alumínio, o bicablado, alterações na infraestrutura, de você não ter mais a caixa de passagem. Os locais apontados com o maior índice de furtos de fios e cabos são o centro da cidade e a região sul, com maior incidência na Avenida Jornalista Roberto Marinho. A CT trabalha com uma média de 200 câmeras ativas. Nosso trabalho de monitoramento é mais voltado, sim, ao trânsito, mas, eventualmente, né, nós flagramos algumas situações que são reportadas, então, para a Polícia Militar ou Guarda Civil Metropolitana. Então, o monitoramento, agora com essa projeção de termos aí uma ampliação, né, de monitoramento de câmeras na cidade toda, a CT também vai receber uma fatia. Os vereadores pretendem aprimorar a legislação para dar mais rastreabilidade e segurança às instalações de semáforos e iluminação pública, mas também será necessário combater a impunidade. A gente sabe que o elo perverso nessa corrente é aquele que mais lucra com o fio, que é o receptador. Então, quais os modos que o Estado brasileiro, União, Estado e município, juntos, podem fazer aqui na cidade de São Paulo? Ficou bem claro aqui, pela participação dos técnicos, dos engenheiros e dos vereadores e, de um modo geral, do público, de que a CPI vem para realmente ajudar São Paulo a melhorar. Maglio, a gente viu aí que os números, né, de furtos de fios e cabos, eles são altos, eles impressionam e reforçam realmente essa necessidade de investigação da CPI que foi instalada aqui na Câmara. E uma CPI que chega num momento importantíssimo e que teve a ideia do Coronel Salles, que a gente sabe, o vereador Coronel Salles, que é especialista em segurança pública também,
Porque acontece uma coisa muito interessante. Existe uma impunidade muito grande. Não só para aquele que rouba, mas para aquele que também compra do ladrão, que é o caso do receptador. Então, existe aí também uma questão legal que precisa ser revista. Você tem também, e o Coronel Salles falou bem, você tem, claro, o município fazendo esse esforço para reduzir, mas você tem o governo federal, você tem o Congresso Nacional, que tem que começar a se mexer. Se o menor de idade corta 2 fios, porque eles cortam mesmo, eles sabem. Sim. Uma vez na Castelo Branco, eles cortaram, acabou toda a iluminação, eles puxaram, enrolaram. E é muito rápido, né? E é muito rápido, é um negócio assim que você não acredita. Aí esse menor é pego, é levado para a delegacia. Furtou fios e cabos, colocou em risco uma rodovia. Ato infracional. Porque é menor. Ato infracional. Né? E não é só isso. Se cometer um crime, ato infracional. Então, precisa começar a pensar nisso também. Agora, é fundamental você agir em todos os lados. Essa questão precisa de mais fiscalização, precisa de mais policiamento e precisa de mais punição também. Porque é aquela história. Eu já contei aqui, vale repetir. Quando eles inauguraram o túnel Ayrton Senna, a iluminação ela era lateral. Tinha passarela para o pedestre ali, para passar com bicicleta, e tinha iluminação lateral. Sabe o que acontecia? Vira e mexe, não tinha energia no túnel. Por quê? Eles iam lá e cortavam um fio, ninguém estava lá. Eles foram obrigados a colocar em cima, no teto, porque aí não dá para o ladrão subir em cima dos carros e ir pulando para tentar cortar. Então, são coisas que precisam ser combatidas. E essa CPI vai dar muito resultado. Porque está trazendo já os técnicos, vai trazer a polícia também, vai trazer o poder de investigação e, principalmente, tentar punir o máximo possível. Eu acho que aí é fundamental para melhorar essa situação, Carol. Com certeza, porque os números só aumentam, né? Só aumentam. A gente falou sobre a facilidade que eles têm, é muito rápido, parece que ninguém viu, precisa aumentar a fiscalização para aí sim conseguir, né? Sim. E quando 5, 6 semáforos ficam apagados numa mesma avenida? Causa um caos no trânsito. Não, mas não choveu. Bom, não choveu, tudo bem, mas tem ladrão. Cortaram os fios, levaram embora. Então tem que parar, né? É muito complicada a situação e a CPI está aí para isso. Está aí para isso, com certeza. E no final a gente tem um relatório que vai indicar o que precisa ser feito. Sem dúvida. E o Ministério Público sempre entra, viu? É importante lembrar, a CPI é fundamental, porque é feito um relatório final para o Ministério Público tomar providência junto à Justiça. E é por isso que tem que ter CPI, sim. O vereador também tem que fiscalizar, tem que investigar. É isso aí. Agora vamos falar de outra CPI, então, né? A CPI da poluição, que vem fazendo um trabalho muito bom aqui na Câmara e ontem fez uma nova visita técnica a indústrias localizadas no polo petroquímico, nos arredores da Zona Leste de São Paulo e investigadas pelo colegiado. A primeira visita ocorreu na Cabot Brasil, empresa com foco na produção de material químico. Os vereadores foram recepcionados por uma comitiva composta por gestores e técnicos da indústria. Eles fizeram uma apresentação da cadeia produtiva da planta, cujo produto final é o negro de fumo. O material é usado para a fabricação de diversos produtos, como pneus e chinelos. Em relação às denúncias de moradores da região sobre a emissão de poluentes, o gerente-geral da Cabot destacou que o processo de produção do negro de fumo quase não gera resíduos gasosos lançados na atmosfera ou resíduos sólidos. Por outro lado, os vereadores puderam avaliar as reclamações sobre o barulho provocado pela fábrica, uma vez que eles fizeram uma visita em loco que não pôde ser registrada. Quisemos visitar aqui um ponto específico que já houve vazamento de um duto que é da Braskem, que vinha para cá, mas ele foi desativado. Nós queríamos entender o problema que houve no passado. Outro problema que a gente conseguiu identificar aqui, que a população sempre reclamou, é que na área da operação tem muito barulho. Precisamos identificar agora se o barulho está dentro da legislação ou não. Então essa visita a campo é importante para isso, porque as denúncias que nos chegam a gente vai tendo condição de averiguar, mas também entender um pouco o processo de produção química que eles têm aqui. Sim, que a gente reparou assim andando, né? A gente está até aqui com tapas ouvidos. Eu tirei ali no momento só para mim ver como que era o barulho é estrondoso, né? Então não é à toa que a população reclama por conta do barulho. É evidente, qualquer um que anda aqui, que o barulho realmente é muito grande, né? O que me impressionou mais do que eu vi realmente foi o barulho.
Apesar disso, o representante da CETESB, que acompanhou a visita técnica, destacou que a entidade já havia atuado junto à empresa nessa questão e que houve redução significativa dos índices de poluição sonora. Isso já estava no radar da CETESB, isso já estava no programa da CETESB. A gente tem que lembrar sempre que é um processo industrial. Ele é diferente de uma geladeira que apresenta um barulho, você tira da tomada, manda arrumar e depois ela volta legal. Ele é um processo industrial, envolve todo uma produção, envolve todos os sistemas de troca de equipamentos, de barreiras acústicas. Então, desde janeiro, a CETESB vem conversando, vem autuando as empresas, não é só a Cabot, existem outras empresas também, e eles acabaram então fazendo esse projeto que a própria população entendeu que reduziu significativamente o ruído. A segunda parada da visita técnica desta quinta-feira ocorreu na planta da Braskem. Dessa vez, os vereadores puderam adentrar as instalações e vistoriar aspectos do funcionamento da fábrica. A CPI está num trabalho intenso, num trabalho extremamente produtivo. Eu acho que a gente vai ter grandes vitórias no final dessa CPI. Eu, como membro dessa CPI, eu tenho grandes expectativas nesse sentido. O que mais me chamou a atenção foi a questão das chaminés. Eu vejo que estão todas desligadas, inclusive nas outras plantas, as outras empresas também estão desligadas. No dia que eu vim visitar o polo petroquímico do lado externo, sem convite das empresas, eu percebi que tinha várias chaminés ligadas. E hoje o que me estranhou foi isso. Ou não tem nenhuma funcionando, ou se tiver no máximo é uma. Eu espero que essa rotina todos os dias do mês e não só no dia da visita. Mais uma visita aí, né, Máglio, dos vereadores da CPI da poluição. Eles notaram também outra questão, que é a questão do barulho, né? Poluição e foram sonora. Exatamente, poluição sonora, e a gente viu aí o vereador Marcelo Messias achando estranho, né, a questão das chaminés. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, e você que está nos assistindo sabe o que eu vou dizer. A partir do momento que os próprios gestores dessas indústrias afirmam o seguinte: não, a gente quase não gera, quase. Não, o quase aí é perigoso. Não tem que gerar nenhuma, sabe? Quando fala assim, a gente quase não gera poluição do ar. Quase, a CETESB está aí para investigar. A CETESB tem alguns níveis lá que ela coloca como respiráveis. Agora, é aquela história, é dentro de uma área totalmente habitada, né? Já causou doenças, inclusive, comprovadas. Então, esse quase, ele é perigoso. A gente tem que falar, peraí, quase não gera poluição? Não, não tem que gerar poluição. Eu peço a atenção de vocês para avaliarem alguns países como é que tratam essa questão. Não pode ter poluição. Ou indústria, você tem que gastar mais. Poluição sonora, você tem que gastar mais para tentar isolar os ambientes, para não vazar esse barulho todo. Tem que fazer isso. Dá para fazer, tem tecnologia. A questão das chaminés, a questão da poluição, tem filtros hoje no mundo. É que eu não sou especialista, mas eu costumo ler muito sobre isso. Tem filtros hoje capazes de, se não zerar, deixar muito pouquinho de poluição, que aí sim é o mínimo possível, que não causa. Agora, você chegar e falar, não, quase não causa poluição. Então, quem está respirando o ar lá, está respirando o ar sujo, está tendo problema de saúde. É mais uma questão que eu faço aqui, questão de enfatizar o trabalho da Câmara Municipal de São Paulo, que já trouxe, inclusive, nesta CPI, o pessoal de Santo André, o pessoal de Mauá, que está ali do lado, e que fala assim, não, nós estamos juntos, nós estamos juntos. É assim que tem que acontecer. Então, por isso, essa CPI, você disse bem, ela vai trazer, eu creio, muitos bons frutos ainda. Agora, tem que ficar em cima, você viu? Toda hora tem que ficar indo lá, tem que ficar investigando. Esse é o trabalho dos vereadores e está indo bem essa CPI, viu, Carol? Sinceramente, está indo muito bem. Máglio, mais uma vez é um prazer ter você comigo aqui no programa, os seus comentários sempre pertinentes sobre todos os assuntos aqui da Câmara. Sem dúvida nenhuma. Aqui não tem o quase. Aqui é imenso, sem dúvida nenhuma. É imensa satisfação, é um privilégio para mim participar. Lembrar sempre das audiências públicas do Plano Diretor, onde isso também pode reclamar, viu? Reclamar de poluição sonora, de poluição do ar. Tem que reclamar também, porque não é só lá no polo petroquímico, tem outros lugares. Então, sampaulo.sp.leg.br/revisão PDE. Participe. É o seu direito reivindicar. Com certeza. Obrigada. Legal, Carol. Obrigado.
E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.